Imagine ter um poder tão inacreditável que cada mentira que você conta se torna a mais pura verdade. Eu sou João! E sim, esse é o meu dom. Ou talvez, a minha maldição. No início, era só diversão. Coisas pequenas, sabe? Tipo, dizer que encontrei uma nota de R$ 100 no bolso da calça. E de repente, ela estava lá. Ou mentir que o trânsito abriu milagrosamente para eu não chegar atrasado e os carros simplesmente saíam do meu caminho. Parecia o superpoder perfeito. Eu era o cara mais sortudo do mundo, ou pelo menos era isso que eu fazia o mundo acreditar. Ganhei na loteria, não uma, mas 3 vezes. Falei que era um gênio da física quântica e no dia seguinte recebi um convite para dar uma palestra em Harvard. Consegui a casa dos meus sonhos, o carro do ano. Tudo com uma simples frase, uma mentira inofensiva. Mas a linha entre o inofensivo e o perigoso é muito, muito tênue. E eu estava prestes a cruzá-la de um jeito que jamais poderia imaginar. Tudo começou a desmoronar em um dia chuvoso. Minha irmã mais nova, a Ana, estava doente, uma gripe forte. Para acalmá-la, eu disse brincando: "Não se preocupe. Amanhã você vai acordar curada." Como se nunca tivesse ficado doente. Uma mentira boba dita com amor. Na manhã seguinte, ela estava ótima, cheia de energia. Mas quando minha mãe perguntou sobre os remédios que o médico receitou, Ana não fazia ideia do que estávamos falando. Para ela, a doença nunca existiu. As memórias dos últimos 3 dias, do mal-estar, da febre, simplesmente desapareceram da mente dela. Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. Eu não estava apenas criando fatos. Eu estava reescrevendo a realidade, apagando memórias, alterando o passado das pessoas. O poder era muito maior e mais assustador do que eu pensava. O que mais eu já tinha alterado sem perceber? Quantas pequenas mentiras minhas se tornaram a verdade de outra pessoa, mudando suas vidas para sempre? O medo começou a tomar conta. Cada palavra que saía da minha boca era como jogar uma roleta russa com o destino do universo. Tentei parar de mentir. Juro que tentei. Mas você já tentou passar um dia inteiro falando apenas a mais absoluta verdade? É impossível. Uma amiga me liga, pergunta se gostei do presente horrível que ela me deu. O que eu digo? É lindo! Adorei! E pronto! De repente, o vaso medonho se transforma na peça de arte mais cobiçada da cidade, valendo uma fortuna. Meu chefe pergunta se o relatório está pronto. Quase terminando. Eu minto, e o documento se materializa na minha mesa. Completo, mas com dados que eu nunca pesquisei. De onde eles vieram? Eram reais? Ou eram apenas uma ficção que meu poder criou? Uma verdade fabricada que poderia levar a empresa inteira à falência. Eu vivia em um pânico constante. Cada conversa era um campo minado. A situação atingiu um ponto crítico quando um jornalista ambicioso, um cara chamado Ricardo, começou a me investigar. Minha ascensão meteórica, a sorte inexplicável. Tudo isso chamou a atenção dele. Ele não descansaria até descobrir meu segredo. Um dia, ele me encurralou na saída do meu prédio. João! Qual é o seu segredo? Ninguém tem tanta sorte. Você está envolvido em algo ilegal? O suor escorria pela minha testa. O pânico me dominou. E então, eu disse a pior mentira da minha vida. Ricardo, você está enganado. O verdadeiro alvo da sua investigação deveria ser o conglomerado TechCorp. Eles estão planejando um ataque cibernético global para tomar o controle da economia mundial. Eu só queria que ele me deixasse em paz. Mas no instante em que as palavras saíram da minha boca, eu soube que tinha cometido um erro terrível. Nos noticiários daquela noite, a manchete era clara. Fontes anônimas revelam um plano de ataque cibernético massivo da TechCorp. O mundo mergulhou no caos. Bolsas de valores despencaram. Governos declararam estado de emergência. A TechCorp, uma empresa até então respeitável, tornou-se o inimigo público número 1. Tudo por causa da minha mentira desesperada. Eu criei um monstro! E Ricardo, o jornalista, torna-se um herói nacional por desvendar a conspiração. Ele estava em todos os canais de TV, sendo aclamado. Enquanto eu me escondia no meu apartamento, assistindo ao apocalipse que eu mesmo tinha criado. Eu precisava consertar isso. Mas como? Se eu mentisse de novo,
dizendo que a TechCorp era inocente, o que aconteceria? O poder reverteria a situação ou criaria uma realidade ainda mais distorcida e perigosa? Talvez a única solução fosse contar a verdade. A verdade sobre o meu poder. Mas quem acreditaria em mim? Eu seria taxado de louco, internado em um hospício. E mesmo que acreditassem, o que fariam comigo? Me transformariam em uma arma? Decidi que precisava encontrar a origem desse poder. Talvez, se eu entendesse como ele funcionava, eu poderia controlá-lo. Ou, melhor ainda, me livrar dele. Minha pesquisa me levou além das antigas. Textos esquecidos sobre sussurradores da realidade. Pessoas que podiam moldar o mundo com suas palavras. Descobri que não era o único. Ao longo da história, outros tiveram o mesmo dom. Alguns se tornaram reis e profetas. Outros foram caçados como demônios. A chave, segundo um manuscrito empoeirado, não era parar de mentir, mas sim entender a intenção por trás da palavra. O poder não distinguia o bem do mal, apenas a convicção. Minha mentira sobre a TechCorp foi dita com tanto pânico e convicção que se tornou uma verdade inabalável. Para desfazer o caos, eu precisaria de uma mentira ainda mais poderosa, dita com uma convicção ainda maior, uma mentira que pudesse salvar o mundo. Ricardo, o jornalista, estava cada vez mais desconfiado. A história TechCorp, embora o tenha tornado famoso, tinha furos. Ele percebeu que as evidências apareceram convenientemente depois que ele começou a investigar. Ele voltou a me procurar, mas desta vez, não como um acusador, e sim como alguém que buscava a verdade. Ele me confrontou. João, fui eu que criei essa história. Ou foi você? Olhei nos olhos dele e pela primeira vez decidi arriscar uma verdade parcial. Ricardo, e se eu te dissesse que as palavras têm mais poder do que imaginamos? Um poder capaz de mudar a realidade. Ele não riu, ele viu o desespero em meus olhos. Ele viu o peso do mundo nos meus ombros. Ele começou a acreditar, e com sua ajuda, talvez eu tivesse uma chance. Precisávamos de um plano, uma forma de usar meu poder para o bem, para reverter o dano. O plano era arriscado, quase suicida. Eu precisaria ir a público. Não para contar a verdade sobre meu poder, mas para contar a maior e mais convincente mentira da história. Com Ricardo ao meu lado, garantindo a cobertura da mídia global, eu me preparei. O mundo estava à beira de um colapso financeiro e social. Tudo por minha causa. O palco estava montado. Eu subi no pódio, com câmeras de todo o planeta apontadas para mim. Milhões de pessoas assistindo, esperando por uma resposta. Respirei fundo. Eu não era um herói, nem um profeta. Eu era apenas um homem que cometeu um erro terrível. Mas naquele momento, eu precisava ser mais. Eu precisava ser a salvação. Olhei diretamente para a câmera principal, reuni toda a convicção que tinha dentro de mim. Toda a esperança de um futuro melhor. E comecei a falar. Meu nome é João e a história sobre o ataque da TechCorp foi uma simulação global de segurança, da qual todos vocês fizeram parte, um teste projetado pelas maiores nações do mundo para avaliar nossa capacidade de resposta a uma crise cibernética em escala planetária. Não houve conspiração. Não houve ataque. A TechCorp foi uma parceira corajosa neste exercício, concordando em ser o vilão para que pudéssemos aprender e nos fortalecer. O caos que vimos, a queda dos mercados, a desconfiança, tudo isso foi parte do teste. E a boa notícia é, nós passamos. Aprendemos nossas fraquezas. E a partir de hoje, um novo consórcio global de segurança cibernética, nascido desta simulação, será implementado para proteger nosso futuro digital. O teste acabou. Todos podem voltar às suas vidas mais seguros e mais preparados do que nunca. O silêncio no estúdio era absoluto. Eu sentia a mudança. Uma onda de energia percorrendo o ar. A realidade se dobrando, se contorcendo para se ajustar à minha nova verdade. Nos telões, os gráficos das bolsas de valores começaram a subir vertiginosamente. Notícias urgentes interromperam a programação, com líderes mundiais confirmando a existência da simulação e elogiando a cooperação internacional. A TechCorp emitiu um comunicado, orgulhosa de seu papel no exercício. Ricardo, ao meu lado,
Mal conseguia respirar, testemunhando o milagre. A mentira funcionou. Eu reescrevi a história, transformei o desastre em um triunfo da humanidade. Eu salvei o mundo com uma mentira, mas a que custo? Eu agora era o arquiteto de uma realidade fabricada e carregaria esse segredo para sempre. O poder não desapareceu. Ele ainda tá aqui, em cada palavra que eu digo. Aprende a controlá-lo, a usá-lo com sabedoria, ou pelo menos tento. Mas sei que estou sempre a uma mentira de distância de um novo caos. O que você faria com um poder assim? Pense nisso. Obrigado por assistirem a esta jornada maluca. Se vocês curtiram essa história e querem ver mais dilemas como este, não se esqueçam de deixar o like, comentar o que vocês fariam no meu lugar, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!